além de não possuir espaços tão atrativos. Bom, o que é museu? Eles são locais de gestão e exposição de bens materiais e materiais. Oi. Desculpa te interromper, que tá dando uma cortada. Aí eu vou pedir só para você ficar um pouquinho mais perto do seu microfone e não fazer muitos movimentos, porque a gente já percebeu que isso melhora. Tá cortando aqui também, professor. Provavelmente é a sua internet, tá? Então, sim, tenta ir com mais devagar aí, não se mexendo muito, porque daí quem sabe já dá uma ajudada, tá bom? Tá. Museus são locais que se dedicam à pesquisa, conservação e exposição de bens materiais e e oferecem à sociedade espaços de lazer, cultura e educação. Segundo Collin, a arquitetura museal define-se como a arte de conceber, de projetar e de construir específicas de um museu, e mais particularmente as de uma exposição da conservação preventiva e ativa, do estudo, da gestão e do acolhimento de visitantes. A palavra museu surgiu do termo museion na Grécia Antiga. Significa casa das musas. Era uma junção de templo com instituições de pesquisa, principalmente filosóficas. Principalmente com a alta do colecionismo. No século XV, quando as pessoas passaram a criar coleções como forma de poder econômico. E essas coleções foram abertas ao público. Um dos primeiros museus relatados foi o Museu de Ashmolean, em Oxford, em 1683. Foi fundado o Museu Britânico, em Londres. Ele é conhecido como um dos primeiros museus públicos. Em 1793, foi fundado o Museu do Louvre, em Paris. Já no Brasil, o primeiro museu foi fundado em 1818, no Rio de Janeiro, o Museu Real, hoje conhecido como Museu Nacional. O primeiro museu foi o Museu de Arte Sacra, em Cuiabá, fundado em 1980. Hoje, em Cuiabá, existem 3 museus com essa temática de artes, arquitetura e linguística. O Museu Residência dos Governadores e o Museu de Arte e Cultura Popular. O programa arquitetônico foi pensado para atender as necessidades do tema. Eu busquei referência em alguns projetos precedentes, sendo do Museu de Artes de São Paulo, do Museu de Arte Contemporânea em Niterói, do Museu Oscar Niemeyer e o museu. O meu programa foi separado em 4 setores, sendo eles o setor administrativo, com estimativa de área útil em 465,05 metros quadrados, em 272,48 metros quadrados, o social em 1.909,21 metros quadrados e o educacional com 1.000, dando numa estimativa total de 3.652,50 metros quadrados de área útil no meu projeto. Aspecto que escolhi para o meu projeto foi o bairro do Porto, em Cuiabá. Principalmente por ele possuir um valor e relação histórica e cultural. É um bairro que possui fácil acesso, está localizado no centro, na região oeste, possui uma prática comercial forte e possui pontos turísticos na região, a funcionalidade de um estabelecimento cultural. Em relação à infraestrutura, segundo o perfil socioeconômico 5 de Cuiabá, ele possui abastecimento de água e média e demográfica. O terreno escolhido está perto do antigo aquário municipal. Ele possui 13 de junho, comandante Suídio e comandante Balduino. Possui diversos pontos de ônibus próximo, favorecendo o transporte público,
vias importantes, favorecendo o transporte particular. Ele possui uma área de 10.130,39 metros quadrados, uma topografia suave de apenas 80 de interesse histórico 2, o que me permite uma taxa de ocupação de 80% da minha área. Tomei inspiração principalmente com o uso da analogia literal, que faz a inspiração na forma dos elementos da natureza. Me inspirei na flora regional, em planta e setorização. E a minha cobertura, eu tomei partido das coberturas das ocas indígenas. Busquei também iluminação natural com bastante e portas com bastante vão e o uso do vidro, que também me proporcionou uma leveza na minha estrutura, que é bastante robusta e imponente. Quis buscar também uma flexão. Para o uso de materiais, eu busquei tons neutros e quentes, que também remetem a essa naturalidade, tanto pelo barro e a palha que tem nas ocas. Quis buscar também interatividade do espaço com o usuário no meu programa arquitetônico e conexão com o meio dentro do meu projeto e permeabilidade visual também com o uso do vidro. Como eu disse, a minha forma surgiu principalmente de 2 partidos. Para a minha planta e setorização surgiu dessa pétala, que foi replicada em formato de flor. E no final ele ficou dividido em 4 pétalas principais e 4 pétalas adjacentes, que foram setorizadas. Serviço administrativo e social. O meu auditório eu optei por fazer de uma forma circular, que conversasse com a minha edificação principal. Da cobertura das ocas indígenas, junto com o meu formato de pétala, resultando nessa proposta que eu aqui está a implantação. Eu coloquei a minha entrada principal, meu acesso principal para a rua 13 de junho, onde também tenho um estacionamento térreo com vagas para carros, vagas PCDs, para moto e bicicleta. Na rua Comandante Suídio foi locado o meu acesso de estacionamento no subsolo, o meu acesso ao setor de serviço com um estacionamento para funcionários. Na Comandante Balduino foi locado o meu acesso ao setor, o meu acesso ao cargo. Na esquina com a rua 13 de junho e Comandante Suídio, eu optei por colocar um chafariz também para colaborar com o clima quente e seco de Cuiabá. Aqui tem as vistas superiores, onde pode observar a cobertura e a minha implantação de uma forma mais humanizada. Eu optei por criar sombreamento no estacionamento através de arborização. No fundo tem um playground. Aqui tem o meu layout do subsolo. Ele possui o que é requerido. Possui 4 escadas de emergência com acesso ao térreo, 2 elevadores sociais, possui também vagas PCD, moto. O método construtivo que eu utilizei foi o ICF, que é um método de paredes de estrutura autoportante, composto por formado, o que me permite maiores vãos. Aqui eu tenho a minha proposta do layout para o térreo. No lado direito, a entrada e atrás dele a bilheteria e guarda-volume. Na parte superior e inferior, as minhas salas de disposição temporária,
No meu lado superior direito, acesso para a área externa, podendo também ser usada por pessoas que não são visitantes, se tornando um atrativo. No lado direito inferior, um acesso ao meu a cafeteria com uma loja de souvenirs e um espaço de convivência. No esquerdo superior, o meu setor administrativo, pesquisa, área de inspeção, que possui acesso para o meu carga e descarga, é onde chegam as mercadorias, um depósito de acervo temporário e a saída de lixo. Na parte inferior é o meu setor de serviços, os banheiros com vestiário para funcionário, laje técnica e DML, e o meu auditório com capacidade para 200 pessoas, onde a volume para a exposição do meu cinema ao ar livre, para projeção. E eu também criei um espelho da água em volta dele, também para e para trazer também um embelezamento. Aqui eu tenho algumas imagens, perspectiva da fachada e do meu acesso ao subsolo, que também se tornou um mural que vai fazer parte de uma exposição temporária, digamos assim, ele é um mural rotativo. Aqui mais uma imagem, uma perspectiva da fachada posterior, com a minha área de convivência, o meu estacionamento, a parte do ao ar livre, como piqueniques e atividades ao ar livre, e uma perspectiva também da minha fachada do setor administrativo com a entrada do carga e descarga. O primeiro pavimento, ele possui 2 ateliês de artes, 2 salas de exposição permanente, uma sala de leitura, sala de projeção e sala de mídia, que vão servir para exposições digitais, trazendo uma imersão na exposição. Também possui um depósito e na parte superior ali esquerda, o meu pavimento superior do administrativo, com diretoria, coordenação, RH, almoxarifado, DME, Copa, sala de monitoramento e banheiros. Aqui eu tenho 2 imagens do meu ateliê, tanque para lavagem dos materiais e também prateleiras para armazenamento dos materiais artísticos. Embaixo tem 2 perspectivas de um exemplo de exposição dessa intenção de imersão dentro da exposição. Alice. Oi. Aqui travou pra gente no layout do primeiro pavimento. Não sei se tá com delay aí da apresentação para cá, mas a gente estava vendo só uma planta. E só para te avisar que já deu 13 minutos também, tá? Mas pode prosseguir. Tá dando para aparecer agora? Bom, pelo menos aqui para mim ainda tá travado na planta do primeiro pavimento. Dani, eu tô vendo o 3D dela. A imagem? Ah, então Isso. Talvez seja aqui em casa. Pode prosseguir, Alice, na gravação vai sair certo. Tá, tudo bem. Aqui, por telha plana de concreto, com inclinação de 56%, de acordo com as minhas necessidades pelo meu partido, da forma dela. Para o auditório, impermeabilizada na volumetria. E no meu acesso ao subsolo ali externo, também optei por laje impermeabilizada, por ser um local que não possui permanência. Aqui eu tenho mais algumas imagens do playground. No fundo, eu optei por um mural, o muro com grafite, cor ali para o playground, uma imagem do cinema sendo exibido ao ar livre, uma imagem da minha rampa helicoidal com o meu jardim, essa natureza para dentro do meu projeto,
E uma perspectiva também da minha volumetria do auditório durante o dia, onde vai ser projetado o cinema e a entrada dele. Aqui eu trouxe 2 cortes, principalmente porque depois que eu estava estudando para apresentação, eu percebi nas minhas pranchas, na plotagem, e elas foram sem o detalhamento do meu telhado. Então eu trouxe aqui para mostrar que eu optei por uma estrutura metálica. Não sei se vai funcionar. O corte AA também passa no auditório, podendo ver os seus desníveis, e também demonstra a diferença de nível entre o meu setor social, que foi optado mais por uma questão de volumetria, diferenciação na altura. No meu corte CC, tem a opção do meu subsolo para o meu jardim central. Eu optei fazer assim, para conseguir colocar árvores com arborização, né, com um porte um pouquinho maior, para não ter uma laje ali, para conseguir fazer o jardim. Aqui tem mais algumas perspectivas internas do meu lobby, com o balcão de informação. Também a minha área de convivência, que dá acesso aos fundos e que tem acesso ali à cafeteria e à loja de souvenirs. E 2 imagens da minha sala de exposição, uma proposta. Ela possui flexibilidade, ela pode ser alterada. E a minha bibliografia. Só isso, obrigada. Obrigada, Alice. Seguindo os trâmites, então, da banca, vou passar a palavra para a professora Ana Cristina. Ana, fica à vontade. Obrigada, Dani. Bom, em primeiro lugar, Alice, eu queria te parabenizar, né, por você ter chegado até aqui, ter passado aí por vários períodos de estudo e dedicação, né? Não é da noite para o dia que a gente acorda numa banca de TFG, né? Então, eu gostaria muito de parabenizar você por estar aqui, gostaria de parabenizar também pela escolha do seu tema. É um tema que eu acho que é muito pertinente, né? Principalmente no que diz respeito a você inserir a comunidade nessas questões culturais, né? Que a gente carece tanto. Então, é importante que a gente tenha espaços assim e que sejam atraentes ao público. E eu vejo que você conseguiu fazer um projeto que ficasse, além de funcional, que ficasse também atraente, que ficasse agradável. Então, eu queria te parabenizar pelas suas decisões que foram muito, muito felizes, tá? Eu vou fazer alguns comentários aqui, Alice. Eu gostaria que você depois avaliasse eles junto com a sua orientadora para ver o que é realmente pertinente ou não. A gente vem aqui no intuito de colaborar, né, e de tentar contribuir com vocês. Então, eu fiz algumas anotações aqui no meu relatório, como, por exemplo, nas suas palavras-chave, tá? Você buscar relacioná-las com a arquitetura. Algumas eu acredito que estão ok, mas outras eu acho que você poderia escolher um pouquinho melhor, tá bom? Na sua introdução, eu acho que você precisa rever o objetivo do seu trabalho. Eu acho que você precisa relacionar o seu objetivo com a arquitetura, tá? Então, o meu objetivo é fazer um projeto arquitetônico de um museu que atenda determinadas finalidades, certo? E daí você colocar quais são os seus objetivos específicos também. E eu acho que você precisa escrever um pouco mais na sua introdução. Ela está muito sucinta, né? Então você precisa responder aquelas 5 perguntinhas, fazer um texto um pouco mais elaborado. Na contextualização, você falou sobre a parte arquitetônica, né, dos museus, mas eu achei que você podia explorar um pouquinho mais isso, tá? Porque você fala em alguns momentos sobre isso, em alguns outros momentos você não cita. Então, eu acho que você poderia falar em todos os momentos sobre a arquitetura desses museus,
como que foi, né, essa evolução até chegar aos dias de hoje. Na figura 20, eu acho que seria interessante você marcar o seu terreno, tá? No mapa que você fez. Deixa eu buscar aqui. E na figura 22, eu acho que seria interessante você marcar o nível das vias do entorno também, porque aparece só do terreno. E eu gostaria de saber como que a via está se comportando em relação ao terreno, tá bom? Na figura 26, onde você fala sobre os pontos de ônibus, se possível, você poderia colocar também o trajeto que esse ônibus percorre, porque eu gostaria de saber se tem alguma linha de ônibus passando na frente do terreno, e eu acredito que sim. E tendo essa linha de ônibus passando em frente ao terreno, reforça ainda mais a sua escolha, né? Que você fez uma boa escolha, tá? Então, eu acho que se você puder, vai ser bom. Você disse que tem uma árvore existente, a gente vê aqui na foto. Eu acredito que você vai manter essa árvore, né? Então, coloca essa árvore marcada na sua implantação e talvez até naquela maquete virtual que você traz do terreno, até mesmo aquela que você fala do desnível, talvez, marcar essa árvore para eu ver que você manteve ela, como que você solucionou, porque eu não consegui identificar, né? Você que está aí trabalhando nesse terreno há mais de 6 meses, você sabe onde que está, mas a banca, eu particularmente não consegui ver. Então, se você puder marcar, seria interessante. Aí você coloca quando você começa a falar sobre o seu projeto, né, sobre as estratégias, você coloca assim, que foi colocada uma lanchonete para que os não visitantes possam fazer proveito do espaço sem a necessidade de entrar no estabelecimento. Pelo contrário, Alice, eu acho que a estratégia é justamente atrair a população para o interior do museu, tá? Então, a pessoa já está ali com um pezinho na lanchonete, o que custa essa pessoa entrar no museu? Então, você só muda essa abordagem, tá? Falando que a lanchonete é uma forma de convidar e trazer essa população para dentro do museu. Porque quando mexe com comida, todo mundo vai, Alice. Agora, às vezes fala, vamos ali no museu, tem algumas pessoas que falam, ah, não, é chato. Mas é porque não conhece. Tá? Então, às vezes, é uma forma de quebrando essa barreira, esse preconceito que algumas pessoas têm, tá certo? Outra coisa, Alice, desde o momento que eu comecei a ver o seu projeto e o seu primeiro estudo aqui, que você traz essa flor, essas pétalas, né? Para mim, veio um projeto na minha cabeça que é a Casa Folha. Para mim, o seu projeto é a Casa Folha. Tá? Eu não sei se você conhece esse projeto, então eu trago aqui como sugestão, Alice, que você pesquise esse projeto e que você traga ele como uma referência projetual. Apesar, talvez não tenha sido, mas se você olhar a Casa Folha, é igual ao seu projeto, tá? Então, eu acho que você poderia dar uma pesquisada e avaliar isso aí junto com a sua orientadora, como que você poderia inserir, né, essa Casa Folha aí como referência no seu projeto, porque a cobertura é a mesma, tá? Inclusive, ela tem essa brincadeira que você faz aí, que em alguns momentos é só o pavimento térreo, em outros momentos tem 2 pavimentos, tá bom? Deixa eu ver. Ah, você não tem número de páginas, né? Você não numerou suas páginas, precisa numerar. Você tem algumas figuras sem número, algumas figuras estão sem fonte, tá? Aí falando mais do seu projeto aqui, na sua planta de implantação, você tem aí o rebaixamento para acesso de pedestre, tá? Então, você precisa ter uma faixa de pedestre, onde você tem essa rampa, tá bom? E daí você avalia também, Alice, porque pelo que eu tô vendo aqui,
aonde você tem essa rampa na calçada, ali onde você tem a rampa do cadeirante, no caso, né? Você consome praticamente 90% da sua calçada. Ou seja, se um cadeirante estiver circulando por cima da calçada, ele não consegue passar, porque a sua rampa está prejudicando a circulação. Então, você precisa garantir uma faixa livre de circulação na sua calçada e os seus rebaixamentos de meio-fio estão impedindo isso. Inclusive o rebaixamento de veículos também. E daí depois você avalia, porque tem algumas testadas que você está excedendo o limite de rebaixamento de meio-fio, que a nossa legislação ela limita, né, o rebaixamento de meio-fio. Então, por exemplo, na 13 de junho, você tem um rebaixamento de 4,80 m, depois outro rebaixamento de 4,80 m e depois mais um de 4,80 m, tá? Então, você está excedendo o limite da nossa legislação. Então, você teria que adotar uma estratégia diferente para manter essa alça que você tem aqui na 13 de junho para embarque e desembarque e o acesso para esse estacionamento, tá? Eu observei que você não tem vaga para estacionamento de idoso e a nossa legislação exige isso, tá? Você não tem nem nessas vagas que você tem aqui no pavimento, essas vagas abertas e nem no subsolo. E você também não tem vaga de gestante, tá? A vaga de gestante não é exigida na nossa legislação, mas eu particularmente eu acho importante ter. Aqui na sua implantação, onde você tem ali o número 18 e 19, que você coloca aqui acesso ao subsolo, é uma rampa. Então, eu acredito que seja uma rampa, então você precisa melhorar essa sua representação, porque não está indicando que é uma rampa, tá? Eu coloquei aqui, olhando a sua implantação, que eu achava esse seu jardim central aí, esse número 15, eu achava ele muito pequeno, muito humilde, mas aí no seu 3D, eu achei que ele ficou bom, tá? Mas se você conseguir aumentar, eu acho que ele ia ganhar um impacto ainda maior no seu projeto, porque eu acho que ele fez toda a diferença no seu projeto. E a minha sugestão também, Alice, é que você explore ainda mais essa questão da vegetação no seu projeto, porque você traz bastante vegetação, mas você traz ali perto do estacionamento, em alguns pontos, né? Então, eu acho que você pode explorar mais ainda a vegetação para proporcionar um microclima mais agradável, né? Ter a umidificação necessária para trazer um conforto térmico agradável ao usuário, tá bom? Eu coloquei aqui só um questionamento para você pensar como que você vai trabalhar a questão dos fechamentos, tá? Que são os muros, tá? Justamente por questão de segurança, no momento que o museu estiver fechado, então às vezes numa madrugada, não se tornar um local perigoso. Você tem algumas peças gráficas suas, como implantação, subsolo e plantas, você tem elas sem o norte, Alice. Então, para mim, por exemplo, ficou muito difícil eu entender aonde que está o subsolo. Se você pudesse, inclusive, marcar a projeção do seu subsolo na implantação, ia ficar mais fácil para a gente poder entender, tá? Os seus elevadores, eles dão acesso do subsolo até o pavimento térreo, né? E eu tive a impressão que o único acesso do pavimento térreo para o pavimento superior é através de escada. Se for isso mesmo, Alice, porque eu queria tirar essa dúvida no meio da sua apresentação, mas infelizmente o seu áudio cortou muito para a gente. Então, eu inclusive ia sugerir, se você conseguisse
se organizar em relação a isso, para que numa próxima banca não fique falhando tanto o seu áudio, porque prejudicou bastante a sua apresentação pelo fato de cortar bastante. Então, eu não sei se na sua apresentação você falou sobre isso, mas foi o que eu entendi do seu projeto, que o elevador é do subsolo para o térreo apenas, e o acesso do térreo para o pavimento superior seria através de escada. Então, se for isso mesmo, eu acho que você precisa resolver melhor a acessibilidade. Escada e rampa, tem uma rampa helicoidal ali no Jardim Central. Pois é, a rampa eu identifiquei a sua rampa no seu 3D, na última imagem apenas. Então, eu até anotei aqui para você detalhar melhor a sua rampa, tá? E daí, tendo essa rampa, ela resolve a questão da acessibilidade para o pavimento, dos pavimentos superiores. Porém, Alice, essa rampa, ela ficaria exposta à chuva e ao sol, ou ela está coberta? Por isso que na cobertura e na implantação dá a impressão que o jardim é menor. Entendi. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui mais. Você não colocou bicicletário, né? Depois você avalia junto com a sua orientadora se seria necessário ter um bicicletário. Como você não fez a marcação do norte no seu subsolo e não fez a projeção do seu subsolo na sua planta, eu não consegui entender como que era o acesso do subsolo ao auditório, tá? Seria bom você ter uma planta-chave para mostrar melhor. Você não tem fraldário nos banheiros. Os banheiros também, eles estão devassados, tá? Em relação ao seu auditório, eu tive a impressão que o seu palco não é acessível a cadeirante e você não deixa a opção para o cadeirante escolher o lugar que ele vai sentar na plateia. Ele fica limitado à primeira fileira. Eu gostaria de sugerir também que você fizesse um estudo de visibilidade no seu auditório, que você mostrasse isso para nós, e que você também fizesse um estudo de geometria acústica no seu auditório, tá bom? Só para a gente verificar como que as ondas sonoras estão se comportando, tá? A questão da reflexão. Eu sei que não é necessário você fazer o projeto acústico, tá? Mas é que às vezes a geometria da forma prejudica muito. E eu fico um pouquinho insegura com a forma que você adotou. Então, se você puder fazer um estudo de geometria, a gente ia poder avaliar realmente como que está se comportando essa forma em relação à acústica do seu auditório, tá bom? Outra coisa que eu fiquei questionando seria o acesso de grandes obras ao pavimento superior. Ele seria, então, pela rampa, Alice? Oi, desculpa, professora, cortou. O acesso de grandes obras até o pavimento superior, ele iria acontecer, então, pela rampa central. Isso. E daí eu acho que você pode explorar isso quando você está explicando o seu texto, tá? O seu projeto, falar um pouquinho sobre isso, tá bom? O seu corte, então, você tem, eu coloquei aqui, né, que suas coberturas estão voando nos cortes, e eu fiquei sem conseguir avaliar sobre essas áreas envidraçadas que você tem no seu projeto, né, me questionando aqui a questão da radiação, porque como no meu caderno não tinha o norte, eu não conseguia avaliar, tá? Então, eu coloquei só um ponto aqui para você avaliar direitinho a proteção dessas áreas envidraçadas, tá bom? E melhorar um pouquinho mais aí a questão da sua hierarquia de traços, principalmente no que diz respeito à sua fachada, tá bom, Alice? No mais, seriam essas as contribuições que eu tenho para fazer, tá? Eu gostei muito da sua proposta, eu achei ela agradável visualmente,
convidativa, aconchegante. Então, são considerações que eu faço só para você evoluir ainda mais o seu projeto, tá? Se a gente fica com alguma dúvida que a gente não entende, significa que você precisa melhorar a sua representação e a sua escrita para que não gere dúvida, tá bom, Alice? Então, quando a gente chega para uma banca que a gente não tem dúvida, é o ideal, tá? E é isso que eu desejo para você numa próxima etapa, tá bom? Que o seu caderno, que assim você consiga obter aí todo o êxito que você merece na sua apresentação. Parabéns, Alice. Obrigada, Dani. Obrigada, Ana. Professora Marcela, por gentileza, fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Parabéns pela apresentação. Eu fiz algumas anotações no momento. Assim como a professora Ana Cristina falou sobre... Marcela, não sei se para todo realmente mundo... isso aconteceu? Aqui para mim está cortando bastante. Não sei se para todos. Ana, para você também? Na verdade, para mim, ela tá travada. Agora ela travou. Marcela, para ver se melhora, tá? Oi. Aí, voltou. Pode prosseguir. Voltou e travou de novo, né? A internet não está nos ajudando hoje. Você só precisa me ouvir? Sim, agora sim. Ah, tá. Eu acho que é por causa da câmera, eu desliguei ela. Tá bom. Fiz algumas anotações durante a análise do seu caderno, tá, Alice? Também fiz algumas anotações referentes à sua apresentação, tá? Eu achei sua apresentação, por mais que teve alguns cortes com relação ao áudio e também o delay que a gente observou que aconteceu bastante durante a apresentação, né? E vou observar, assim, vou fazer um compilado, vou fazer item por item, tá? Algumas coisas a professora Ana Cristina, ela mencionou que eu tinha também percebido que com relação às palavras-chave, foi uma primeira... Marcela voltou a cortar bastante. Oi, Marcela. Acho que ela caiu. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Aí você começa a falar, dá uma longa pausa, um longo corte, daí a gente fica picado. Mas agora voltou. Vou falar devagar, então, tá? Tá bom. Que aí, pelo menos assim, vocês me falam para o tal lugar. Tá. O interessante é você entender o porquê da palavra-chave, a preocupação de não ter algo relacionado a ele, é que o artigo é um trabalho científico, né? E ele é um estudo. E aí, a partir do momento que você não coloca uma palavra-chave posicionando o projeto, ou que dê a entender que, de cara, que há um projeto um projeto arquitetônico sendo trabalhado, ele vai ser classificado somente como estudo. Então, assim, até a questão de relevância acaba se perdendo no seu trabalho, tá? Eu observei que, com relação aos seus projetos de referência, eles discorreram pelo texto, assim. Eu senti falta da fluidez, tá? Eu percebi que você ficou muito em cima do projeto do Museu Oscar Niemeyer, tá?
E eu acho interessante você ter a livre escolha de falar sobre os 3 projetos que te influenciaram, né, nesse estudo, nesse trabalho, mas eu senti falta de você citar, assim, é claro, toda a fundamentação teórica também, eu achei ela muito fraca, mas, assim, você citar sobre os museus que existem em Cuiabá e que a maioria está no centro. De acordo com a Secretaria da Cultura, reconhecidos pela Secretaria da Cultura, porque existem museus que não são reconhecidos por ela também aqui em Cuiabá, existem 10 museus. E não vi você falar sobre eles, nem citar sobre eles. Você citou um pouco, mas assim, não citou sobre eles. E assim, como você está falando sobre museu, ainda mais uma localização que é museu de arte, né? Ainda mais uma localização em que praticamente tem um ao lado do outro, fica complicado. Alguns deles que você não falou foi Cine Teatro, a Casa Cuiabana, tem a Galeria de Arte Lava Pés, tem alguns que são tombados ainda e assim enriqueceriam demais o seu trabalho. E aí, a partir dentro dessa parte que eu estou falando para vocês, eu notei, isso eu ia falar mais para o final, mas já que eu estou puxando esse gancho, eu notei que, assim, você falou durante a apresentação que você queria, eu entendi que foi porque você gosta desse tema de museu de arte, ok, válido, só que, assim, no trabalho, a gente não pode, num trabalho científico, que é o caso aqui, você não pode falar que é porque você gosta. E aí eu não vi um discurso no texto falando que há uma necessidade de ser feita esse museu, ou se, assim, o objetivo, a justificativa. Uma necessidade, ou mais um ponto, você tem que justificar por que você está trazendo esse museu. E aí, a partir disso, por que você está fazendo esse museu e qual é o diferencial dele, o que ele tem de diferente, o que ele tem de atrativo, o que ele tem de excepcional, o que ele tá? Eu observo essa inovação, digamos assim, nos formatos, na do seu auditório. Eu achei super interessante. Eu adoro quando se brinca formas, de uma forma que funcione, tá? Mas, assim, eu não... o ponto é, se você não apresenta uma justificativa, se você apresenta esse diferencial, ser classificado como relevante, como ele pode ser, esse projeto ser classificado como relevante, tá? É interessante estar observando esses pontos, tá? E aí entra também, eu também já segui na ordem, né? Por que as pétalas? Você falou que você utilizou dessa volumetria, dessa forma, mas assim, eu não consegui. Marcela, cortou tudo agora. Cortou alguém. Vocês pararam de escutar onde? Eu, assim, me organizei, entendi até o porquê as pétalas. Aí a continuação do questionamento cortou tudo. Tá. Como eu estava forma, nessa proposta de pétalas e os outros formatos veio da onde? Marcela cortou de novo.
conseguindo me ouvir? Agora sim. Detalhes que fazem a diferença no trabalho, tá? Me incomodou muito ao decorrer do texto, principalmente em imagens e produções sua, você colocava produção do autor, feito pelo autor, criado pelo autor. Pelo que eu sei, pelo menos deveria ser a autora. Então, assim, talvez são pequenos detalhes que fazem a diferença e isso acaba brigando um pouquinho na minha leitura, tá? Um aspecto que é estético já, que eu achei assim muito interessante abordar, é com relação às cores que você utilizou durante todo o seu projeto e sobre o paisagismo. Primeiro, as cores que eu vou falar. Você falou, fez uma lista sobre algumas características, certo, na apresentação, e você falou que utilizou tons quentes. E aí eu percebi que você utilizou muito verde e azul. Primeiro, você deve justificar por que você está utilizando esses tons quentes, tá? E aí, caso você não se recorde, mas tons quentes não abrangem verde e azul. E observei que tinha muito disso. Eu acredito, assim, que já que você... Aí já faço uma proposta para você. Já que já se observa muito verde e azul, e você propôs espelho d'água, elementos que trazem um ambiente mais fresco, né? Ainda mais ali no centro, utilize cores frias. Ou crie uma paleta de cores que seja por cores complementares ou por cores análogas. Aí você vai fazer esse estudo, tá? Você pode se justificar através da psicologia de cores, tá? Tem um livro da Eva Keller que é muito bom, Eva Heller, tá? Muito bom, que ele explica tintim por tintim sobre o uso das cores e em vários tipos de uso, e também tem os direcionados para arquitetura na área externa e específicos para a área interna. Então, assim, interessante você estar utilizando disso como uma ferramenta, um instrumento que vai agregar valor ao seu trabalho, tá? E que em relação ao paisagismo, eu achei assim muito na planta de implantação, eu achei muitas áreas assim vazias. E já que você está propondo a pétala, a gente observa a pétala assim, eu já relaciono uma palavra-chave como fauna. E assim, fauna é o quê? Vegetação, flores e tal. E eu tô sentindo falta desses elementos, tá? É interessante estar observando quando vocês apresentam um projeto, apresentam um estudo, um trabalho, que existem aspectos que são visuais e que são escritos, que a gente está sendo contestado, está sendo validado ali de forma escrita e por desenho, mas tem aspectos interpretativos em que a gente, no momento que você apresenta determinado aspecto ou determinado elemento, já se espera um determinado uma determinada característica, um determinado elemento. E no momento que você falou sobre isso, eu esperava uma área bem mais arborizada, tá? E deixa eu ver. Pétala, cadê? Ok? Aí eu falei sobre as cores. E com relação à representação gráfica, eu fiquei. E esse trabalho ainda está sendo desenvolvido, mas assim, a professora Ana Cristina, ela falou. Marcela, cortamos de novo. Marcela, você me ouve?
Marcela? Acho que agora caiu de vez mesmo, viu, Dani? Acho que agora caiu. Sim. É. Eu acho que a hora que ela voltar, a gente pede para ela tentar ser um pouquinho mais breve para finalizar a avaliação, porque eu acho que está tudo escrito no relatório também, né, Dani? Uhum, tudo bem. Só deixa eu ver se ela... ela caiu. Ela sumiu aqui da lista dos online. Você tem o WhatsApp dela, Dani? Não, mas ela tá no grupo, né? Manda uma mensagem lá para ela, se às vezes ela vai conseguir voltar. Oi, gente, me desculpe, a internet caiu. Eu tive que Não, conectar. tranquilo. Tá? Só me dê um Marcela, minuto que eu estou confirmando. tá. Aí, por conta da gravação tá bem picadinha, se você puder só proceder para concluir, não quero te atrapalhar aí, mas só para a gente já conseguir proceder para finalizar, tá bom? Tá. Eu já. Ixi, começou a cortar novamente. Eu sou pelo celular agora com dados. Eu acho que agora vai dar certo. Perfeito. Então tá bom. Ok. Eu estava falando sobre a representação gráfica e, assim, eu fiquei um pouquinho preocupada com a representação, porque tem necessidade de... Marcela? Cortou tudo novamente. Você comentou da preocupação com a representação gráfica e daí para frente a gente não conseguiu entender o que você disse. Ok, tá conseguindo me ouvir agora? Agora sim. É interessante utilizar o mapa-chave na representação, tá? Com relação à planta de layout, eu não vi uma planta assim completa. Muitos elementos ainda precisam ser representados, tá? E a mesma coisa com relação à indicação de perspectivas. Eu vi que você colocou as imagens nas perspectivas das pranchas, mas não tem uma... E durante ao decorrer do trabalho, mas não tem um indicativo da onde que está vindo essas perspectivas, tá? A representação gráfica da cobertura também é interessante estar fazendo uma análise, uma adequação dela, porque a planta de cobertura, a gente utiliza ela também, alguns traços da implantação, né? Utiliza ela com uma pena mais fraquinha e tal, para mostrar que ela está
onde ela está alocada, né? A parte do interior, eu falei sobre o paisagismo, mas uma coisa que eu percebi que há uma parte, você quis trazer a natureza para dentro do projeto, e eu só vi um ponto de, digamos, natureza, entre aspas, dentro do seu projeto, dentro do museu. Então, assim, é interessante estar fazendo estudo para observar se é pertinente colocar vegetação ou algum tipo de jardim dentro do museu. Lembrando que museu ele vai receber algum tipo de acervo, vai trazer uma exposição em que tem que se observar se não vai acabar degradando ou trazendo algum dano ao acervo desse museu. Então tem que estar se observando isso. E eu tenho observado que você trouxe o mínimo do mínimo. Quando eu falo mínimo do mínimo, é assim, tem vaga, a professora Ana Cristina falou sobre os banheiros e sobre as vagas para cadeirantes, para preceder, né? E aí eu percebi, assim, que você colocou o mínimo, ela falou sobre gestantes, tem lactantes também. Você tem que observar que o museu é um local vai ser um local de lazer, tá? E assim, você tem que pensar, ter algum pensamento com relação à diversidade. No momento que eu vou levar meu filho, por exemplo, nesse museu, ele precisa trocar a fralda, ou ele precisa se trocar porque teve algum problema, ou preciso limpar determinada coisa, ou eu vou com uma senhora de idade e ela tem um pouco de restrição. A gente tem que observar essas situações que falam, só porque não está regulamentado por lei, não quer dizer que elas não devam ser atendidas. Portas também para pessoas obesas, equipamentos também, tipos de cadeiras que você está dispondo, tipo de mobiliário, né? Desculpa. E também você tem que observar a questão da pandemia. Eu tenho observado que os trabalhos têm ignorado essa situação. O que mudou a pandemia agora? A gente está observando que há uma necessidade de espaços, de ambientes mais espaçados, tá? Então, é uma situação. Essa situação, a situação da pandemia, ela não é uma situação que vai acabar, ela vai se manter por um tempo e também os resquícios delas vão se manter pela sociedade, vão se manter, tem coisas que não vão voltar a ser como antes, então a gente tem que estar observando esse sentido, tá? E a professora falou sobre atração, de colocar o ponto dentro a lanchonete, tudo dentro do museu. Eu acredito que você tem que fazer tudo de forma integrada, essa questão da atração. Do auditório. Existe um espaço atrás do auditório, que tem o cantinho do terreno, em que ele está totalmente vazio. É interessante estar aproveitando esse espaço, colocar um espelho d'água ali, ou se fazer algum tipo de santuário. É interessante estar observando, trazer elementos que sejam diferentes, inovadores, porque precisa no contexto, assim, que se a gente já observa que há 10 museus reconhecidos pela Secretaria de Cuiabá, de Cultura de Cuiabá, que possuem essas características, tem que trazer alguma coisa diferente, tá? Eu falo isso por experiência própria, eu cresci, minha mãe é artista plástica, eu cresci participando e visitando museus e exposições de arte. Então, assim, é interessante estar trazendo alguma coisa nova, principalmente para quem não conhece, despertar o interesse, tá? No mais, é isso mesmo que eu queria falar.
Repito que tem muitas considerações que a professora Ana Cristina ela já apresentou. E faço as palavras dela as minhas também, tá? E é isso aí. Obrigada, Marcela. Deu uma cortadinha aí no final, mas deu para entender. Alice, como de praxe, quem faz o fechamento da banca é a sua orientadora, né? Quero agradecer sua confiança e parabenizar. Essa pré-banca, ela sempre tem esse intuito, e eu gosto de reforçar isso, dessa correção geral mesmo. Às vezes os alunos ficam desesperados, né? Meu Deus do céu, é muita coisa, mas é assim mesmo. É justamente esse intuito de fazer um pente fino, assim, bem detalhado, para que o seu trabalho possa evoluir para uma banca final, né, que é a última. Então, as contribuições, elas são muito ricas, são muito importantes, porque tem coisas que a gente não discutiu, tem coisas que às vezes a gente não viu realmente, né? Então, esse olhar aí de 2 profissionais treinados, eles também, isso agrega para a gente com toda certeza, tá? Quero agradecer a professora Ana Cristina e a professora Marcela, e declaro encerrada a sua banca. Vou parar aqui a nossa gravação. Vou